Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler um texto aqui no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 57 até o versículo de número 62. Assim diz a palavra. Indo eles pelo caminho, alguém lhes disse: Senhor, seguiste-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm os seus covis, as covas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Respondeu Jesus: Deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhes disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por falar em reino de Deus, é bom lembrar que o reino de Deus é algo presente, não é algo para o futuro. O reino de Deus é a nossa vida cristã, é a nossa vida permanência, a nossa vida como igreja de Jesus nessa terra. Em volta ao reino de Deus, existe um trabalho a ser feito, existe uma obra a ser realizada. Jesus falou assim que desde os tempos de João Batista, emprega-se esforço para entrar no reino de Deus. Algumas pessoas fazem confusão com isso, porque nós apregamos e sabemos que nós somos salvos pela graça de Deus. Então, por que esforço para entrar no reino? Porque, na verdade, para nós servirmos a Jesus, para nós termos uma vida cristã equilibrada, nós vamos ter que nos empenhar muito para que realmente nós tenhamos êxito nesse trabalho. Não é simplesmente cair dentro de uma igreja, não. Precisamos ter esforço para que nós possamos participar de igreja, participar como igreja e ser igreja. O reino de Deus ele não começa com a nossa morte, o reino de Deus não começa com o arrebatamento da igreja. O reino de Deus, ele começa quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Quando Jesus conta, quando o Evangelho conta as histórias, esses fatos que aconteceram com Jesus, Jesus está tentando mostrar, através disso aqui, a necessidade de uma renúncia para que nós possamos entrar no reino de Deus e para que nós possamos fazer parte desse reino. Alguém chegou e disse: Senhor, eu vou segui-lo. Talvez um dos maiores desafios que nós temos seja seguir Jesus. As pessoas dizem: eu amo Jesus, eu aceito Jesus. Há muitas expressões de pessoas que não servem a Deus que parece que são fortes. Mas o grande desafio é seguir Jesus. Seguir significa que nós vamos acompanhá-lo. Seguir significa que nós vamos pisar onde ele está pisando. Seguir Jesus significa que nós vamos andar nos seus passos. Seguir Jesus significa que nós estamos dispostos a acompanhá-lo, por onde quer que ele for. Se nós observarmos acompanhar Jesus, seria impossível acompanhá-lo sem passar pela cruz. E às vezes nós queremos criar uma fé onde não haja provações, não haja desafios, não haja crítica, não haja calúnia contra a nossa vida. Mas para seguir Jesus se torna impossível essas coisas não acontecerem em nós, porque aconteceram com ele. Ele disse que da mesma forma que ele foi perseguido, nós seríamos. Da mesma forma que ele foi blasfemado, nós também seríamos. E nós temos uma proposta aqui, seguir a Jesus. Um certo mancebo de qualidade, ele procurou Jesus, conversando com Jesus, e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele não estava pensando no reino, não. Ele estava pensando só na vida eterna. Ele não estava pensando no período de transição nessa terra, de trabalho, de serviço, que precede a entrada na vida eterna. Ele não estava pensando nisso. Ele estava querendo viver a vida dele, exclusivamente a vida dele, da forma dele, do jeito dele, e por fim entrar na vida eterna. Não é isso que a maioria das pessoas fazem. Às vezes nós conversamos com pessoas que elas nem conhecem Jesus. Elas são abraçadas numa religião antiga, uma religião velha, e elas ostentam sim o direito de salvação.
Não é mais ou menos o que passava pela cabeça do mancebo de qualidade? Era isso, olha, Senhor, que bem eu farei para herdar a vida eterna. Ele quer chegar na vida eterna, mas ele não quer ver os percalços dessa jornada. Jesus falou a palavra para ele, falou assim, olha, vai, vende tudo que tem, reparte com os pobres, vem e me segue. Havia duas propostas na fala de Jesus. Uma era a renúncia pessoal, era o negar-se a si mesmo, era o abrir mão da própria vida, do próprio conforto, da própria riqueza. E a segunda proposta era seguir Jesus. E ele avisou bem, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm suas covas, os passarinhos têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem morada certa. Isso não quer dizer, irmão, que nós tenhamos que viver como mendigos na rua. Não. Lembre-se que há uma diferença muito grande da vida do cristão antes da cruz e depois da cruz. Existem coisas que precisam ser aprendidas na lição. Jesus viveu de forma literal, sem casa, sem conforto e sem lugar, porque ele precisava peregrinar durante 3 anos na terra. Ele disse aos seus discípulos um dia, vocês vão agora, missão dos 70, vocês não levem alforje, vocês não levem comida, vocês não levem água, vocês não levem nada. Só que Jesus muda essa fala perto da sua morte. Fala assim, agora vocês irão, mas vocês vão levar comida, vocês vão levar uma muda de roupa, vocês vão levar alforje, vocês vão levar. Por quê? Porque Jesus entendia que aquele momento era o momento que ele estava discipulando eles, que ele estava ensinando eles a confiar. Agora é preciso ter um equilíbrio daquilo que nós sabemos de deixar e aquilo que nós sabemos de administrar como bens de Deus na nossa vida. Mas ele disse naquele momento que ele não tinha de reclinar a cabeça. E é muito importante entender o equilíbrio que se precisa ter nessas coisas. Por quê? Porque Jesus morava em Cafarnaum. Ele tinha casa. Ele tinha um lugar onde ele voltava das suas peregrinações, das suas jornadas. Então Jesus ele queria dar uma lição espiritual para nós, dizendo que nós precisamos estar prontos a desprender do nosso passado, das coisas velhas que nos prendiam, para nós seguirmos a Jesus. Para seguir Jesus hoje, eu não preciso fazer uma peregrinação de cidade em cidade andando atrás dele. Naquela época era literal, a coisa funcionava assim. Hoje eu posso seguir Jesus dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro do meu trabalho. Eu posso seguir Jesus dentro da minha vida e você também pode fazer a mesma coisa. Só que tem um negócio. Para seguir Jesus, ainda temos que deixar alguma coisa velha para trás. Existe uma mala que nós carregamos que nós precisamos deixar ela para trás. Aqui era literal. Alguém disse, Senhor, eu te seguirei depois que eu enterrar meu pai. Alguém pensou, olha, o velho estava no caixão, em cima da mesa, ele só ia fazer o sepultamento. Não. A tradição religiosa dos judeus dizia que o filho mais velho, o primogênito, ele era responsável pela sepultura do pai. O que aquele rapaz está dizendo é o seguinte, Senhor, eu vou cumprir a minha missão. Quando o meu velho pai morrer, não sei quantos anos isso vai demorar, eu vou sepultá-lo, então eu estarei livre dessa obrigação. E Jesus fala assim, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, você vem e me segue e prega o evangelho. Seguir Jesus é o grande desafio. Porque para seguir Jesus nós vamos ter que renunciar à velha religião. Para seguir Jesus nós vamos ter que renunciar à velha vida que nós vivíamos antes. Aquela vida de pecado tem que ser renunciada. Para seguir Jesus, às vezes, nós temos que renunciar até coisas que não sejam pecados, porque elas nos impedem de seguir Jesus. Às vezes, nós temos uma forma de trabalho, o trabalho é digno, é honroso, mas temos alguma forma de trabalho, criamos uma forma de trabalho que nos impede de estar na presença de Deus. Jesus repreendeu Marta por causa disso. O trabalho é lícito, mas até coisas lícitas, às vezes, elas nos impedem de estar na presença de Deus. Aí ele diz assim, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Deixa a tradição para trás. Deixa esse padrão que foi estabelecido para a sua vida para trás. Vem e me segue. Talvez o maior desafio seja seguir Jesus. Pensa bem, por que Jesus falou para um mancebo de qualidade que precisava vender os seus bens e repartir com os pobres?
Porque Jesus sabia que preso às suas finanças, aos seus negócios, ele não conseguiria seguir Jesus. Naquela época, era muito literal o seguir Jesus. Era muito literal seguir Jesus. Era realmente sair de casa e peregrinar com ele. Hoje, nós seguimos a Jesus de uma forma diferente, de uma forma espiritual. Mas mesmo assim, nós precisamos desprender de muita coisa na nossa vida. Uma palavra pouco pregada nos dias atuais é a renúncia. Renúncia de hábitos, renúncia de entendimento. O capítulo 12 de Romanos fala assim, nós vamos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. Existem pessoas que vêm para a igreja, que vêm para o reino, só que elas trazem uma mala muito grande consigo. Elas trazem uma mala do que elas aprenderam secularmente e querem fazer uma interpretação bíblica dentro do seu entendimento secular. Esvazia. Deixa para trás essas coisas. Use essas coisas no seu trabalho, use essas coisas na sua vida cotidiana. O evangelho não precisa de muleta, o evangelho não precisa de remendo, ele não precisa de intera. O evangelho precisa de pessoas que creiam realmente naquilo que foi ensinado por Jesus. O que ele queria dizer era isso aqui, rapaz. Você tem deixado sua tradição, aquilo que você aprendeu para trás. O grande problema que a igreja tem sofrido nos dias atuais é que as pessoas têm trazido para a igreja uma grande mala do seu passado e não conseguem abrir mão dela. Não estou nem falando de moradia, de casa, de trabalho, de emprego. Não. Estou falando de conceitos. Estou falando de conceitos pessoais, daquilo que as pessoas acreditam, da forma que elas aprenderam. E às vezes a pessoa tenta fazer um sincretismo com isso. Fazer um sincretismo de misturar aquilo que aprenderam para ser usado no mundo e transformar os ensinos de Deus naquilo que aprenderam. Existem pessoas tentando interpretar a Bíblia à luz da filosofia. Você aprender filosofia? Deve ter alguma utilidade lá fora. Mas a Bíblia não precisa disso para ser interpretada e entendida, porque Deus, ele estabeleceu a sua palavra. Existe muita gente tentando interpretar a Bíblia à luz da psicologia do mundo. A Bíblia também não precisa dessa muleta. Porque se você conhecer as Escrituras, você vai conhecer melhor do que ninguém a natureza humana. Porque Deus é que criou o homem. E a sua palavra ensina tudo que nós precisamos sobre o homem. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos aprender a separar aquilo que é de César e aquilo que é de Deus. Não foi isso que ele falou quando apresentaram para ele uma moeda, quando fizeram uma pergunta para ele? Cuidado para você não pegar aquilo que você tem aprendido secularmente, temporariamente, aquilo que tem data de validade, aquilo que vence com a morte, e querer criar um conceito em cima das Escrituras com essas coisas humanas, com essas ciências humanas, interpretando a Bíblia de acordo com esses ideais. Jesus não chamou nós para sermos manifestantes ou defensores de uma causa. Não. O único e grande objetivo de Jesus foi pregar a mensagem de salvação, salvar o homem do seu pecado, da sua mortalidade e da perdição do inferno. Esse é o objetivo do Evangelho. E se nós tentarmos interpretar a Bíblia de acordo com questões sociais, nós vamos cometer grandes erros na nossa vida. A Bíblia, ela não está aqui para defender classe social. A Bíblia não está aqui para defender conceitos sociais, não. A Bíblia está aqui para falar sobre salvação de alma. Isso tem ficado muito esquecido pela igreja moderna. Nós precisamos deixar aquela mala para trás, esvaziar o coração e aceitar a inserção da palavra de Deus na nossa vida. Você quer seguir Jesus? É preciso deixar muita coisa que nós vivíamos e que nós ainda estamos vivendo para trás, para que Jesus possa resplandecer realmente na nossa vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.